Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa sexta lição bíblica da nossa faixa etária de juvenis. Estamos estudando um assunto hoje muito importante que fala sobre o amor. A lição diz que o amor não arde em ciúmes. Muita gente tem enfrentado problemas aí com a questão dos ciúmes, mas segundo o ensinamento bíblico, o amor é algo excelente, e que não arde em ciúmes. A gente vai ver a definição de ciúmes, no decorrer da lição. Que Deus abençoe os amados aí poderosamente, Vamos estar atentos a esse ensinamento de hoje, que é muito proveitoso para todos. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em João capítulo 3, verso 22 ao 36, que nos fala assim: depois disso, Foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus envia, ou aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá o Espírito, Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós temos uma leitura bíblica onde um discípulo chega para João, já enciumado, porque ou pôde observar, quando Jesus foi ali com os discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava, então imediatamente os discípulos comunicam a João o que estava acontecendo, E João deixa claro que importava que Jesus viesse a crescer e ele viesse a diminuir. Objetivos da nossa lição hoje: estudar sobre o ciúme e os perigos de arder em ciúme, explicar como vencer o ciúme e abordar o amor como elemento libertador do ciúme. O ciúme é um sentimento comum ao ser humano, mas em determinada proporção pode se tornar algo patológico e perigoso, Pode se tornar algo muito mal, doentio, prejudicial, destrutivo. Vamos então ao nosso primeiro tópico, sobre o ciúme. Conceito de ciúme. De acordo com o dicionário Hawais, o ciúme é conceituado como estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo, receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Zelo. No Antigo Testamento, o ciúme No Antigo Testamento, o mesmo termo é usado para expressar ciúme, inveja e zelo.
O seu sentido pode denotar um sentimento depreciativo ou um sentimento positivo para designar o zelo concentrado na pessoa amada. O Novo Testamento, por sua vez, utiliza outro termo para indicar especificamente o ciúme, como aparece em 1 Coríntios 13, verso 4. Também em dois sentidos, um depreciativo e outro positivo. Qual a diferença, então, entre o ciúme natural, que é o zelo, e o ciúme patológico, ou o ciúme doentio? O ciúme natural é quando possuímos um sentimento de zelo, na intenção de cuidar e querer o melhor para o próximo. Na passagem de Êxodo 20, verso 3 ao 5, lemos a respeito de um Deus zeloso com o seu povo, como está escrito no versículo 5. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Já o ciúme doentio, ou ciúme patológico, na maioria das vezes não tem sentido. É uma mistura de sentimentos de ódio, com tristeza, com insegurança, né? Sentimento de posse e a necessidade de controle. Geralmente esse tipo de ciúme nasce na falta de autoestima e pode ser letal tanto para o ciumento como para o objeto do ciúme. Daí surgem os denominados crimes passionais. Olha uma raiz do problema. Olha a raiz do problema. A pessoa tem um problema pessoal, ele mesmo, né? Geralmente quando ele se sente para baixo, sem valor, sem importância, então ele se sente tipo traído, desprezado, rejeitado pela outra pessoa, e por ele se sentir inferior, isso vai se tornando tão doentio, tão prejudicial, né, que muitos chegam até mesmo a cometer assassinato. Isso não é amor, é ciúme doentio, é falta de se valorizar e valorizar o próximo também. Segundo tópico, os perigos de arder em ciúme. Primeiro subtópico, dependência emocional. Quem desenvolve a dependência emocional não respeita a individualidade e nem incentiva a autonomia do outro. Tal dependência é caracterizada pelo apego extremo a um amigo, a um familiar, ao cônjuge, a um filho e etc. Você se tornou um dependente emocional. Esse tipo de excesso é mais observado na esfera romântica, ou seja, entre casais, devido ao grande envolvimento sentimental e emocional presente neste tipo de relacionamento, embora possa ocorrer também na relação entre mãe e filho. É habitual observar esse tipo de dependência retratado em alguns filmes, séries, músicas e até mesmo nas literaturas, né, como um amor épico em que um não pode viver sem o outro, como por exemplo na tragédia de Romeu e Julieta de William Shakespeare, por exemplo, né? Em um relacionamento saudável, a felicidade não pode estar baseada exclusivamente no outro. Você não pode determinar sua felicidade, torná-la dependente exclusivamente da outra pessoa. A Bíblia nos relata que podemos encontrar a felicidade plena em Deus. E é isso que está escrito. Vamos ver aqui, por exemplo, Filipenses 4, e versículo de número 4 e 5. Observe o que está escrito aqui, Filipenses 4, 4, 5. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Esse texto mostra a necessidade de nos alegrarmos em Deus. Devemos fazer do Senhor a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de felicidade. A dependência afetiva surge da insegurança e da baixa autoestima, em que o indivíduo se prende a alguém
para ser o centro da sua vida, focando e consumindo toda a sua atenção e tempo pelo medo de perder esta pessoa para outra e no intuito de preencher uma falta em si. Diante disso, basta um pequeno distanciamento da pessoa em que você está apegada, basta ela sentar um pouco distante de você, basta ela olhar e abrir um sorriso para outra pessoa, para você já se ofender e achar que já está perdendo aquela pessoa. Isso gera muito problema. Essa dependência, se não identificada e tratada, pode resultar em uma relação abusiva. O jovem cristão deve ter o cuidado de não desenvolver tal dependência em seus relacionamentos pessoais. Tratar cedo, cuidar, né? Ver que o importante é você estar de bem com Cristo Jesus, nosso Senhor, e em paz e desfrutar da sua alegria. Segundo subtópico, relacionamentos abusivos. O relacionamento abusivo nasce do ciúme doentio e pode afetar as relações entre amigos e parentes, cônjuges e inclusive no ambiente laboral. Esse tipo de relação se caracteriza pela violência em 3 dimensões: violência física, a pessoa parte para a agressão física e sexual, violência psicológica, quando se agride o outro verbalmente, né? Privando, manipulando, chantageando, ameaças e controle excessivo e material, tipo esconder, roubar ou destruir os pertences do outro. Saul desenvolveu um ciúme doentio de Davi, que surgiu em um momento de vitória. E esse ciúme evoluiu ao ponto de Saul eleger a Davi como seu arqui-inimigo. Davi, porém, amava a Saul. E de fato, Saul não tinha motivo para odiar o Davi, porque Davi era um servo leal. Nunca passou na cabeça de Davi o sentimento ou pensamento de golpe. Vou derrubar o Saul para que eu possa assumir o trono. Nunca. Isso fica provado quando Davi estava na caverna. Saul entra não sabendo que ele estava lá dentro, dorme, né? Davi tem a oportunidade de matar Saul, porém ele não estende a mão contra o seu senhor. Fica provado que não havia má intenção nesse servo. Mas na cabeça de Saul, Davi era o seu arqui-inimigo. Tudo isso começou lá atrás, por causa de um ciúme, quando as mulheres gritavam: Saul matou milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Então um abismo chama outro abismo. Se alguém que me ouve agora é ciumento, procura tratar isso, busca a Deus, entenda que você tem valor, que você é uma pessoa importante, né? Ame e respeite o seu próximo e viva em paz com todos e harmonia, porque essa é a vontade do Senhor. Terceiro subtópico, efeitos da relação abusiva. Quais são os efeitos? O ciumento doentio pode trazer uma série de prejuízos à vida da pessoa amada, pois ela pode desenvolver ansiedade, né? Pelo medo de errar, de ser criticada ou agredida. A ansiedade pode ocasionar crises de pânico pelo ambiente hostil e de constante ameaça. A pessoa que sofre os abusos geralmente se torna instável emocionalmente, perde a identidade e o controle da própria vida, podendo desenvolver depressão e até ideação suicida. Olha que coisa séria, que coisa grave. Como devemos cuidar, evitar, né? Se já tem, tratar questão dos ciúmes, porque, né, os seus efeitos são muito prejudiciais. Não raramente o indivíduo enciumado, né, ciumento, pode chegar ao ponto de cometer até mesmo assassinato. Tópico 3. Superando o ciúme. Primeiro subtópico, exerça o domínio próprio e a paciência. Quando o gatilho do ciúme é ativado, ocorre um processo neurobiológico em que os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumentam, podendo se tornar um sentimento quase incontrolável. Entretanto, existem formas de não se deixar dominar pelo ciúme. Foi constatado que os níveis de estresse diminuem após 20 minutos de espera, ficando mais fácil
então a pessoa se acalmar. A palavra de Deus nos orienta contra a impulsividade. Está escrito: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbio 25, verso 28. Portanto, precisamos de domínio próprio. Daí a necessidade e a importância de vivermos cheio do Espírito Santo, seja jovem, seja adolescente, seja juvenil, seja senhor, senhora, cheio do Espírito Santo. Com o fruto do Espírito Santo teremos domínio próprio e nenhum sentimento de ciúmes vai conseguir atrapalhar a nossa vida e a vida do nosso próximo. O ciúme patológico é inerente ao ser humano e possui uma linha tênue com a inveja. O ciumento quer preservar o que é seu, mas o invejoso que possui ou quer possuir o que é dos outros. O ciúme não doentio como o zelo, possivelmente todos já sentimos em algum momento. Por isso é importante reconhecer e não ignorar esse sentimento, aceitar a existência dele e avaliá-lo, para identificar se há dependência emocional e se está prejudicando nossas relações, a fim de tratá-lo para não alimentar pensamentos maldosos e pecaminosos. Revestir-se de Cristo é a opção para tratar o ciúme, como está escrito em Romanos 13:14. Mas revestível do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Peça ajuda a Deus. Quando esse sentimento se torna muito difícil, existe alguém sempre disposto a nos acolher. Deus é o maior interessado em curar nossas feridas. Só é preciso aproximar-se e lançar sobre ele todas as cargas emocionais. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tópico de número 4. O verdadeiro amor é libertador. O amor é paciente, é benigno. O amor tudo crê, espera, suporta e não se porta com indecência. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor não é controlador ou manipulador. Ele oferece às pessoas raízes, sentimento de pertencer e asas, liberdade. O ciúme aprisiona pelo medo cego de perder alguém. O amor não arde em ciúmes, pois o amor liberta. Jesus, com seu imenso amor, nos libertou das prisões do pecado e com ele devemos aprender a amar as pessoas e não tentar ser dono delas ou querer torná-las a nossa imagem. Os discípulos de João Batista ficaram com ciúmes, porque o ministério de Jesus ganhava mais relevância que o de João. Sabiamente o profeta respondeu: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Só quem entende o plano de Deus e quem ama de verdade é capaz de pensar desta forma, como João deixa esse exemplo aí para a gente. Conclusão: como cristãos, devemos ser emocionalmente dependentes de Deus, pois somente Ele pode suprir todas as nossas necessidades e preencher todos os espaços vazios do nosso ser. O seu amor nos liberta, ajuda e ensina a lidar com os diversos dilemas e impulsos internos. Praticar o amor próprio é o primeiro passo para saber amar de forma saudável o nosso próximo. Que Deus abençoe os amados. Até a próxima lição em nome de Jesus.